Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de quinta-feira. Bom ter vocês novamente aqui. Todas as quintas, vocês já sabem, eu estou aqui com uma nova aula com algum tema da arte sacra, para que vocês saibam todo o significado, toda a simbologia e também possam desenhar. Mesmo que você nunca tenha desenhado, separe aí um papel, lápis e borracha e vem comigo nessa aula que eu tenho certeza que ao final você vai se surpreender. E hoje o tema é a Bíblia. Então vamos ver vários fatos curiosos sobre a Bíblia e também vamos desenhar uma Bíblia. E o que é interessante nesse desenho? Vocês vão aprender perspectiva, que é aquela profundidade. Então, como que nós vamos colocar essa Bíblia? Em pé, deitada, de lado? Vocês vão se surpreender no final dessa aula como vocês terão desenhado uma belíssima Bíblia. E não esqueçam de curtir o canal. Vão agora ali, curtam o canal, para que a gente possa produzir mais e mais vídeos. Coloquem também as sugestões de vocês nos comentários. Falam o que vocês acharam dessa aula e dão sugestões também de novos temas que vocês querem aprender sobre arte sacra. Outra coisa muito interessante que nós temos que fazer sempre é compartilhar esse conteúdo. Encaminhe para quem também ama a história e a arte sacra da nossa igreja. Vamos lá começar a nossa aula sobre este tema, a Bíblia. Pessoal, a palavra Bíblia deriva do grego biblion, que quer dizer pergaminho, livros. Lembram daquele rolo de papiro que a gente vê nos livros, nos filmes? E a gente faz uma relação imediata com a cultura egípcia, feita a partir de uma planta. Parece com o que nós utilizamos hoje como papel, claro, mas de uma forma muito mais rústica. Mas era utilizado por muitas outras culturas, além da cultura egípcia. O Antigo Testamento foi escrito sobre o papiro. Então eles escreviam, enrolavam e guardavam aquilo. Por isso que chegou até nós o Antigo Testamento. A Bíblia hoje não é um livro somente, é uma coletânea de livros, que nós chamamos de cânon bíblico. E é muito importante, principalmente para o cristianismo e para o judaísmo. Claro que outras religiões também utilizam a Bíblia, e nós vamos ver sobre isso, e também um pouquinho da história, como surgiu a Bíblia e como chegou até nós, da forma como nós conhecemos hoje. Pessoal, vamos iniciar então a nossa aula prática de hoje. A Bíblia é um objeto que nós vamos aprender a perspectiva, desenhando a Bíblia. E a perspectiva é uma técnica que nós usamos em muitos objetos na arte, que é aquele ponto de fuga, que muitas pessoas perguntam como que fica parecendo que está lá no fundo, uma paisagem, tudo nós usamos o ponto de fuga que vocês vão aprender hoje. Eu estou com um lápis HB, que é um lápis que ele tem um traço mais suave, que é bom para a gente riscar. Depois eu tenho um lápis 2B, que é um pouquinho mais macio, e o 4B, que é mais macio ainda, que nós vamos usar para pintar. Como sempre, um pincel macio para a gente tirar quando nós formos apagando o restinho de borracha que vocês tiverem, o esfuminho para a gente espalhar as cores, tá? Nesse caso, o grafite. Quem não tiver o esfuminho, pega um cotonete, e algum outro tipo de borracha também que você tiver ajuda. Então, primeiro, nós vamos para mais uma parte da simbologia e voltamos para iniciar o nosso desenho. Como eu já disse anteriormente, a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de livros, a união de muitos livros. E é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos 46 livros. No Novo Testamento, 27. Pessoal, vamos iniciar o nosso desenho então. Vocês vão aprender o ponto de fuga. Como o próprio nome já diz, nós vamos fazer um ponto aqui no papel. Vamos descer uma linha reta aqui para baixo, certo? E vou fazer uma linha aqui na horizontal. Procurem colocar as mesmas medidas para cada um dos lados. Coloquei 8 centímetros para cá e 8 centímetros para cá, aqui, certo? E vou fazer uma linha na horizontal. Agora, eu vou fazer duas linhas que vão ligar a este ponto de fuga. Nas laterais, vai formar um triângulo, ok? Aqui e do lado de cá. Formei um triângulo. Essa aqui vai ser a base do meu desenho de perspectiva. Essa técnica que eu estou ensinando para vocês agora, vocês vão aplicar ela em muitos objetos. Em cubos, em mesas, em cadeiras, em casas, em ruas, em paisagens. Tudo nós vamos usar o ponto de fuga, isso é a perspectiva, para dar aquela impressão quando a gente olha uma paisagem que ela está perto e que tem alguns objetos ou flores ou árvores lá longe, pequenininho. Observem aqui na Bíblia, essa parte da Bíblia está próxima, ela está maior, e aquela parte está menor porque ela está longe da gente. Aqui também, essa parte está próxima, está maior, o que está longe está menor. Vamos para mais uma parte da nossa teoria, da simbologia da Bíblia e voltamos para começar o nosso desenho. Então a Bíblia contém 73 livros, com diferentes gêneros literários. O que seriam esses gêneros literários?
é a forma com que cada autor escreveu. Então nós vamos encontrar livros históricos, livros poéticos, vamos encontrar também cartas, narrativas, conjuntos de cânticos, enfim, vários tipos de gêneros literários dentro desta coletânea de livros que é a Bíblia. Então, começando pelo Antigo Testamento, nós temos os 5 primeiros livros que são chamados de Pentateucos. Para os judeus, é a Torá. Então vamos lá. Agora nós já vamos começar diretamente com a Bíblia. Nós vamos primeiro colocar aqui uns 2 centímetros, vamos colocar 1,5, vai ficar melhor. 1,5 aqui, e eu vou traçar essa linha aqui nesse 1,5 e vou colocar aqui para cima mais uns 6 centímetros. E vou traçar uma linha aqui. Então nós temos agora a base das linhas da Bíblia. Agora eu começo a desenhar. Eu escolhi essa aqui de baixo. Pode ver que a diferença delas é que ela está um pouco mais inclinada. Eu já vou ensinar esse truque para vocês. Então nós vamos começar aqui. Aqui está a base da Bíblia, essa aqui. E eu vou fazer essa curva da capa da Bíblia. Olha lá, faço a curva, que é essa curva aqui. Aí eu venho aqui em cima e faço a mesma coisa. Faço a curva aqui e faço a curva, ok? Eu já tenho essa base da Bíblia. Da mesma forma, aqui em cima, eu vou fazer uma curva aqui e vou fazer uma curva aqui. Então, agora eu já tenho as linhas principais da Bíblia. Eu vou apagar as linhas agora que eu não preciso mais, que são essas linhas que estruturaram o desenho. Eu apago todas elas e aí eu vou começar a colocar mais alguns detalhes e já vou começar a pintar com o próprio grafite. Tiro todas as linhas que eu não preciso mais e fica o desenho da Bíblia. A gente vai agora para mais uma parte da aula teórica e voltamos para começarmos os detalhes desse objeto. Depois do Pentateuco, nós temos 16 livros históricos que narram a história do povo de Deus desde a chegada à Terra Prometida até a revolta dos Macabeus. Depois nós temos os livros sapienciais, que são 7 e contêm grande sabedoria da cultura judaica. Os Salmos e os Provérbios, por exemplo, fazem parte desse conjunto. Então vamos lá agora para mais alguns detalhes do livro. Agora nós vamos fazer mais algumas linhas que vão dar mais perspectiva para ele. Por exemplo, eu vou agora fazer essa curva aqui das folhas, de um lado e do outro. Desço aqui, porque a partir daqui é que vão sair as folhas. Aqui a gente está observando que ele também tem uma parte mais grossa, que é a capa. Então eu posso já começar com uma linha mais grossa, demarcando aonde é a capa. Aqui, aqui e do lado de cá. Depois vocês vão testando outras perspectivas da Bíblia. Ela mais de lado, ela mais de frente, mais em pé, mais deitada. E aqui também a gente vem traçando a linha para ficar um pouquinho mais grosso, que é essa capa. Tiro aqui essa linha que eu já não preciso mais e posso intensificar também essa linha do meio aqui. Passei com a régua para ficar um pouquinho mais grossinha aqui também, um pouco mais grossa. Que são essas linhas que demarca a capa. Agora eu venho fazendo os detalhes da folha, sempre no sentido curvo, para dar exatamente essa noção de que as folhas estão saindo aqui. Vamos lá. Então aqui eu já tenho essa parte das folhas. Vou fazer também do outro lado, aqui, formando a curva. Agora vamos para mais uma parte da nossa aula teórica, da simbologia da Bíblia, e nós já voltamos para fazer mais detalhes. E por último, no Antigo Testamento, nós temos 18 livros proféticos. É o maior conjunto de livros do Antigo Testamento. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar textos nessas 3 línguas. Já o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego. Agora, nessa lateral, nós vamos deixar um pouquinho demarcado as folhas. Então, eu vou vir colocando uma linha bem suave aqui, ó, que vai marcar um pouco das páginas da lateral, que a gente não tem muita visão. Mas eu vou fazer ela do mesmo jeito aqui, ó. A gente não consegue enxergar elas todas,
mas uma parte dessas folhas laterais a gente consegue ter uma visão. Então, a gente vem pintando elas aqui um pouquinho. Deixo aqui a pontinha um pouquinho mais também. Agora eu vou usar o esfuminho. Vou vir com o esfuminho, espalhando um pouco dessa cor das folhas, desse lado também. E depois eu vou dar destaque para as partes mais claras e mais escuras. Do mesmo jeito, eu vou vir agora jogando um pouco de escuro nessa parte aqui, ó. Agora eu posso fazer em outros sentidos. Pode ser de comprido. Lembra que eu sempre dou as dicas para vocês? Não façam traços grandes assim. Aqui sim, porque nós estamos demarcando as folhas. Mas onde nós estamos pintando, colocando uma textura, vamos trabalhando ou em círculos ou com traços curtos em todas as direções. E aí a gente vai pintando a Bíblia. Por que essa parte aqui? Porque é a parte que não tá pegando tanta luz, é a parte que tem mais sombra. Então eu vou pintando a parte que tá mais escura. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que nós vamos fazer o restante. Isso vai dando volume ao desenho. O que dá volume ao desenho? As linhas, claro, mas principalmente o claro e o escuro, onde eu jogo sombra e luz. Vamos lá para mais uma parte da aula teórica e voltamos com o desenho. Sabe o que quer dizer Septuaginta? Era uma Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego em Alexandria, no século 3 ao século 1 a.C. Conta a lenda que juntaram 72 judeus, e mesmo eles trabalhando separadamente nessa tradução, quando juntaram todo esse resultado, ele ficou muito parecido. Nossa versão foi muito divulgada e também era chamada da versão dos 70. São Jerônimo, um sacerdote ordenado no ano de 379, fez a tradução da Bíblia para o latim. Ele demorou 40 anos para concluir essa tradução e ele usou várias fontes para tentar chegar o máximo possível parecido com os textos originais da Bíblia. Essa tradução que ele fez era conhecida como Vulgata, isso é, linguagem comum, e foi utilizada pela igreja até o ano de 1530. Agora nós vamos novamente usar o esfuminho. Eu vou aproveitar que eu estou passando o esfuminho aqui nessa parte e vou sujando para cá, porque ele vai espalhando esse grafite e vai ficando mais claro aqui, aonde exatamente está pegando mais luz. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu passo o esfuminho primeiro na parte que eu pintei e depois eu venho clareando nessa parte mais clara. Olha só que lindo está ficando, gente. Agora vamos para mais uma parte teórica e voltamos para sombrear as laterais. A partir do século I, os textos começaram a ser escritos em grego. Então os fiéis chamavam os textos da Septuaginta de Antigo Testamento e os novos textos escritos em grego de Novo Testamento. Agora a gente vai jogar um pouquinho, bem mais suave do que esse meio. Nós vamos jogar aqui nessa lateral, bem pouquinho. Como eu estou trabalhando com lápis 4B, ele tem que ser bem suave. Venho novamente com o esfuminho, espalhando, deixando sempre esse meio mais claro. Venho aqui espalhando, deixando sempre esse meio mais claro. Agora eu vou vir reforçando algumas partes bem mais escuras, tá? Aqui, por exemplo, a capa, vamos deixar essa parte um pouquinho mais escura. Aqui sempre tem um meinho também que a gente pode deixar, que é onde dobra a folha. Vamos deixar essa margem da capa bem mais escura. Posso escurecer um pouquinho mais aqui nesse meio. Em alguns objetos, quanto mais eu diferencio a parte escura da parte clara, mais volume eu tenho. Dando alguns detalhes um pouco mais escuro. Aqui não preciso riscar tudo de novo, só alguns traços aqui no meio, ok? Vamos lá para nossa aula teórica e já voltamos aqui com mais detalhes. A partir do século I, os textos começaram a ser escritos todos em grego. Então os cristãos, eles se referiam aos textos da Septuaginta como Antigo Testamento e aos textos gregos, a partir do século I, de Novo Testamento. E nós temos que lembrar também que esses textos não eram todas as pessoas que tinham acesso. Primeiro porque nem todo mundo sabia ler e escrever, e também por ser uma leitura mais complexa, não era uma leitura tão popular. Então, poucas pessoas tinham acesso à leitura bíblica. Vocês podem também passar um pouquinho da borracha nessa parte mais clara,
para deixar ela um pouquinho mais volumosa, ela fica mais clara, ela fica mais volumosa. E aí vocês podem também, se quiserem escrever, podem escrever em letras grandes. Eu já coloquei algumas vezes, por exemplo, em painéis de igreja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em letras maiores. Ou se vocês querem escrever menorzinho, como se tivessem várias palavras, vocês vão fazendo aqui com o lápis, ó. Mas aí vocês, como se fosse só uns rascunhos assim, parecer que ela está escrita. Mas não esqueçam de fazer esta curva e acompanhando essa curva aqui, ó, para parecer que tá todo escrito o papel, tá? Fica muito legal também, fica bem bonito, ó. Vamos fazendo aqui tudo, dá a impressão de que a folha está inteirinha escrita, ó. Fica bem bacana. Ou, como eu disse para vocês, escrevam letras grandes. Mas isso aqui também ajuda a dar o volume, tá vendo? Vou fazendo as curvas aqui, ó. Fazendo as curvas e faz do outro lado também. Vamos para mais uma parte teórica e voltamos para mais um detalhe que eu quero ensinar vocês aqui. Vocês já ouviram falar nos manuscritos do Mar Morto? Uma curiosidade sobre a Bíblia. Eles foram encontrados em 1947 nas cavernas de Qumran. Eles datam de 250 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo e são considerados os mais antigos manuscritos da Bíblia encontrados até hoje. Eu só vou fazer mais um detalhe aqui na Bíblia, que é essa fita que a gente usa para marcar. Então a gente pode trazê-la lá de cima para cá, como também a gente pode sair com ela daqui, ó, tá? Como se ela estivesse marcando outras páginas. Eu vou trazer ela daqui e aí você vem fazendo em curvas aqui, ó. Aqui a gente vira, ó, olha o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu joguei pro outro lado a linha. E aí a gente vem aqui e marca pra cá. Aí eu posso pintando ela um pouquinho mais escura, ó, pra ela destacar aqui na Bíblia. Vou pegar aqui um 4B, um pouquinho mais macio, para marcar um pouquinho mais essa fita. Aí eu tenho esse movimento, vou deixar ela um pouquinho mais larga aqui. Eu tenho esse movimento da fita, dessa fitinha. Se quiser fazer também saindo daqui, também pode fazer. Eu vou só fazer um esboço para vocês agora, de como vocês podem fazer ela em outras posições, tá? Vamos para mais uma parte da aula teórica e eu volto com essas dicas. No século VII foi criado o Códice, isso é, um precursor dos livros que nós temos hoje. Lembra que eu falei para vocês do pergaminho, que era o papiro enrolado, onde tinham as antigas escrituras? Eles começaram a deixar aberto, não enrolar e colocar uma sobre a outra, formando algo parecido com os livros que nós conhecemos hoje. Gente, vou dar uma dica de outras posições que nós podemos fazer a Bíblia. Se eu quero deixar ela mais deitada, mais inclinada, então eu abro mais as linhas aqui e deixo aqui bem mais curto, ó. Aqui é a minha linha central e aqui eu venho trabalhando as partes onde estão as folhas, ó. E aqui a parte de cima. Então, observem que eu estou praticamente vendo a Bíblia bem inclinada. Aqui estão as escritas, diferente daquela que a gente acabou de fazer. Se eu quiser colocar ela de lado, posso também. Jogo aqui a perspectiva, jogo a linha, venho trabalhando a parte das folhas, ó, aqui e aqui. Então, eu tenho aqui as folhas, só que nesse caso eu consigo ver essa lateral aqui também. Então, eu vou fazer as folhas aqui também na lateral e as folhas aqui. Então, eu estou olhando ela nesse ângulo, daqui para lá. Então, eu tenho a Bíblia de lado, posso colocar do outro lado. Enfim, conforme vocês mudam o ponto de fuga e as linhas, vocês mudam a posição da Bíblia. Então, façam esse exercício. Além da posição que nós fizemos, exercitem outras posições que vocês podem colocar os livros. Podem até pegar um livro, por exemplo, que vocês têm na casa de vocês e colocar ele em diversas posições para vocês observando aonde está o ponto de fuga e qual a posição que vocês podem desenhar. Em 1450, Gutenberg criou a prensa para imprimir livros. Foi uma revolução. E ele imprimiu a Vulgata, feita por São Jerônimo, lembra? Ele fez 180 cópias. E essa primeira impressão tinha 641 páginas. Pessoal, só para encerrar a nossa aula, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do desenho, qual a dificuldade que vocês tiveram, como foi que conseguiram evoluir no desenho de vocês. Fotografem, coloquem lá nos stories e me marquem para eu ver como que ficou o desenho. Pessoal, mais algumas curiosidades sobre a Bíblia. Primeiro, que no Alcorão, que é o livro sagrado para o Islã, nós vamos encontrar várias passagens que existem na Bíblia. Outra curiosidade é que a Bíblia, e acho que vocês já sabem disso,
É o livro mais vendido no mundo. Ele foi traduzido já em 3.000 línguas diferentes. E mais de 5 bilhões de livros, de bíblias, já foram vendidas no mundo. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desta aula. Curtam o nosso canal e compartilhem este conteúdo. Todas as quintas-feiras eu estarei aqui com um novo tema. Também podem sugerir algo que vocês queiram aprender sobre a nossa querida Igreja Católica. Para quem quer se aprofundar mais, não esqueçam que tem a Academia de Arte Sacra. Vamos deixar o link também aqui nos comentários. É uma escola online onde eu ensino toda a parte teórica e prática de simbologia, história da igreja, história da arte e também a parte prática, que são técnicas de desenho e de pintura. Quem se interessar, clique no link e tem mais informações. Espero vocês na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus e até lá!